Agora está sendo gravada, programação para Web 2, aula do dia 11/5. Nas aulas de quinta e sexta-feira de desenvolvimento de sistemas, quinta-feira a turma A, sexta-feira a turma B, nós trabalhamos na linguagem de programação Java revimos uma série de conceitos, né, de programação orientada a objetos. Nós vimos bastante a parte já tínhamos visto como declarar uma classe, aí nós vimos como instanciar uma classe e trabalhamos bastante com os métodos construtores. Então, a gente vai pegar aquele conteúdo hoje, aplicar aqui em PHP, com algumas diferençazinhas assim pertinentes à própria linguagem, para a gente descobrir o que tem, apesar de ser tudo programação orientada a objetos, o que tem em uma e que é diferente na outra, né, de Java e de PHP. Então, para tal, antes de mais nada, eu vou passar, já vou até avisando, assim, que nós vamos utilizar, nós vamos e vocês vão utilizar no projeto de vocês, que vocês vão fazer e vão colocar lá no 00 Web Host, a gente já vai falar disso. Eu vou passar para vocês via WhatsApp daqui a pouquinho esses 3 arquivos aqui, ó. Deixa eu chegar lá. Esses 3 arquivos aqui, ó, 3 imagens. O primeiro deles são os possíveis resultados do IMC. Então, quem tem IMC entre 16 e 19,9, ele está muito abaixo do peso, queda de cabelo, o que pode acontecer? Queda de cabelo, infertilidade, ausência menstrual, peso entre 17 e 18,4, ele está abaixo, a pessoa está abaixo do peso, fadiga, estresse, ansiedade e assim por diante. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas possíveis de classificação do IMC, a partir do resultado que nós vamos obter. Depois, eu até separei, mas eu vou mandar só aquela primeira para vocês aqui, eu vou mandar só essa. Depois vocês vão pesquisar ilustrações que caracterizam homens ou mulheres que estão em cada uma das 7 faixas, ou de faixas aproximadas, porque eu estava dando uma olhadinha, achar 7 é difícil, mas a gente consegue alguma coisa significativa aqui. E aí eu já explico para vocês. Então, esse arquivo aqui, ó, daqui a pouquinho, eu mando via WhatsApp para vocês. E aí, coloco aqui no Teams também, deixa eu já fechar o meu WhatsApp, porque eu não vou usar aqui na aula. Então, o projeto que nós vamos fazer hoje, ele é semelhante ao que nós fizemos. Então, eu sei que vocês já deram o start, inclusive com a formatação do projeto, tudo. E a gente vai fazer com algumas pequenas diferenças, algumas inclusões na entrada e algumas coisinhas no processamento. Então, eu vou começar antes de mais nada, né? Eu vou criar lá na minha pasta de trabalho, então, champ htdocs, eu vou fazer do zero de novo, que nem a gente fez a semana passada, para que ninguém tenha dúvida, porque o importante aqui é a gente ver a parte de orientação a objetos. Então, vamos lá. Eu vou chamar esse daqui de 02, como nós estamos com as duas turmas juntas, eu não vou colocar A e B, vai ser só uma pasta um projeto chamado 02, tá? Então, vou começar um novo, já startei o meu Apache, já está startado, olha lá, está startado para poder trabalhar. Então, nós vamos começar com um novo projeto PHP, uma aplicação PHP, que eu vou chamar de projeto 2. Ele vai ser salvo numa pasta específica, não vai ser essa 02 direto em htdocs. Então, ele está aqui, ó, porque ele já, como eu estava trabalhando nele antes, ele já caiu na pasta que eu quero. Deixa eu só dar um clique aqui. Eu estou sem mouse, eu estou usando o mouse. Então fica mais difícil aqui eu ir utilizando.
Então, aqui, a minha pasta 02, dentro da pasta lá que eu criei, dentro do caminho que eu criei, legal. Abriu, já vou finalizar. Então, aquela mesma história, né? Dentro lá de pasta 02, tem arquivos de código-fonte. Se a gente for dar uma olhadinha, vamos começar a criar aqui, depois a gente vai lá ver. Então, aqui dentro, eu vou dentro de arquivos de código-fonte, nós vamos criar o nosso index.php, que vai ser uma página web do PHP. O nome vai ser index. Aqui no index, eu vou apagar o que não for utilizado. Então, aqueles comentários iniciais, eu não vou ter código PHP aqui, eu vou colocar só um formulário. Eu só vou dar uma IMC aqui no title, que é tudo tranquilo. Então, vamos lá, para a gente relembrar algumas coisas, se alguém tiver ainda dúvida com relação a formulários, né? Então, nós vamos criar um form. Esse form vai ter que ter um name. Ele vai ter que ter obrigatoriamente um action. Obrigatoriamente, ele vai ter que ter um method. Já criou a barra form, tá. Nós vamos informar aqui algumas coisas. Ó, eu vou criar primeiro os labels. Então, nós vamos colocar o nome da pessoa. Depois eu vou me preocupar com a formatação. Nós vamos colocar o nome, gênero, vai ser masculino ou feminino, poderia ser sexo também, mas vamos entrar na onda da atualidade, o gênero. Nós precisamos do peso e nós precisamos da altura. Beleza? Aí nós vamos criar os inputs aqui, ó. O nome vai ser um input do tipo text. O que é importante aqui, ó? Então vamos lá. Primeira observação da aula de hoje, já criando, trazendo algumas novidades aqui, ó. O atributo ou propriedade name do input, ela é muito importante, porque é assim que a gente vai conseguir capturar os dados lá no outro formulário. Faltou preencher aqui, né? Então vamos chamar isso aqui de form IMC. Aqui, ó, já vou até colocar, depois eu explico para vocês. Form IMC. O action vai ser processar.php e o method nós vamos continuar usando o método get. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção na nomenclatura que eu utilizei aqui, ó, no form IMC e aqui também. Então aqui eu vou chamar de campo nome. Depois eu vou ter aqui no gênero, na verdade, eu não vou usar, eu vou aproveitar o copiar colar, eu vou fazer um select aqui no gênero. Então eu vou aproveitar o copiar colar, já vou fazer aqui o peso e a altura. Então o peso vai ser do tipo number e ele vai se chamar campo peso. E a altura também vai ser um select, vai ser um input do tipo number, que vai se chamar campo altura. Tá. E aqui eu vou construir o select. Então ele vai ser um select, o name dele vai ser campo gênero, e nós vamos colocar duas opções. O select já fecha com barra select. Como é que a gente coloca as opções de um select? É o option. Então, option value igual, aí o valor que eu estou colocando na opção, feminino, né? Aqui eu vou escrever feminino. Por que tem esses dois aqui, ó? Option. Eu poderia passar por parâmetro, simplesmente F e M. E o usuário estaria vendo no formulário escrito feminino, tá? Então não obrigatoriamente o value e o valor tem que ser a mesma coisa. No caso
mas eu poderia enviar. Se o usuário selecionasse feminino, eu poderia enviar simplesmente M, mas o usuário estaria vendo no formulário masculino, tá? Então, essas são as opções que a gente tem, e isso vai ser muito usado em banco de dados, quando o valor vai ser o ID e o valor apresentado aqui vai ser o nome. Por exemplo, cidade, né? Selecione a cidade onde você mora. Aqui nós vamos construir integrando PHP com MySQL. Aqui no valor vai o ID da cidade, que é o valor que vai ser enviado, no caso pelo método GET, mas o usuário vai ver no formulário onde ele está preenchendo, ele vai ver o nome. Então, aqui, nesse caso, os dois vão ficar iguais, mas eles poderiam ser diferentes. Mais para frente a gente faz alguma abordagem sobre... Vai ter, né, que fazer mais alguma abordagem sobre isso. O peso, como ele é number, eu vou colocar aqui um step de 0,1, de tal forma, por exemplo, que eu posso selecionar 70 quilos, 70,1, que é 70 quilos e 100 gramas, e assim por diante. E para eu não ficar digitando o tempo todo, eu vou colocar aqui um valor padrão de, por exemplo, 70 quilos mesmo, vou por 70. E a altura ela vai ter que ter um step diferente. Ela vai ter que ter um step de 0,01, porque aí é, por exemplo, 1,70, 1,71, 1,72. Então, por exemplo, o valor. Se eu quero um valor padrão de 1,70, aí quando eu for selecionar as caixinhas lá do input do tipo number para cima, ele vai aumentar em 0,01. Então ele vai para 1,71, 1,72, 1,73. Por isso que eles são diferentes, porque a informação do peso necessita de uma casa decimal, enquanto que a informação da altura necessita de duas casas decimais. Por fim, nós vamos precisar de um input do tipo submit, que vai ser o nosso botão enviar. Então, o name dele vai ser botão enviar, processar, botão processar, e o value dele vai ser processar, que é o valor, o texto que vai ser apresentado no botão, e eu também vou deixar aqui um input do tipo reset, para poder limpar os valores do formulário. Name igual a botão limpar, value, limpar. Tá legal, vamos dar um clique aqui no salvar. Bom, vou colocar aqui uns BR só para facilitar a vida, na hora que a gente for ver o formulário funcionando, né? Então aqui eu vou pôr que é só perfumaria, e o de vocês vai ficar diferente, porque vocês aplicaram CSS, né? Nós aqui não estamos aplicando CSS. Deixa eu só ver se vai ficar... Clique aqui no salvar, eu vou abrir o navegador para ver como é que ficou isso aqui. Aí eu explico a novidade, que eu já falei que tem, mas não disse qual que é. Então eu vou usar para poder rodar, localhost /projetos teams. Aí eu tenho a pasta 2vence, eu tenho a pasta playw2 e o e02. Então tá lá, só vou dar mais um BR aqui, ó. Tem um BR, só vou acertar os BRs aqui. Então no gênero tem um a mais e depois o select tem um a menos. Então no gênero aqui tem um a mais. No gênero um a mais. E no BR... Vamos ver se aqui vai dar certo. Só para a gente ter um formulário minimamente formatado. Depois do gênero, está precisando de mais um aqui. Depois do gênero, eu vou pôr aqui, ó. Acho que agora resolveu. Bom, a primeira coisa que nós vamos perceber na aula de hoje, depois eu ajusto esse BR aqui, que está onde que eu não estou... Aqui.
A primeira coisa que nós vamos ver na aula de hoje é a nomenclatura de variáveis, classes, métodos e assim por diante. Então, quando nós estamos utilizando programação orientada a objetos, assim como lá em banco de dados, eu falei para vocês, olha, toda entidade, toda tabela, caixa baixa, atributos, caixa alta, nome do banco, caixa baixa. Isso daí é um padrão para que todas as pessoas que estejam trabalhando no projeto, elas não se equivoquem, né? Que todo mundo trabalhe do mesmo jeito, utilizando a mesma grafia, vamos assim dizer. Isso é muito importante em ambientes case sensitive, como é o caso de Java, como é o caso de PHP, JavaScript e assim por diante. Existe eu vou colocar aqui como comentário HTML, né? Comentário HTML. Existe uma estratégia de construção, de definição de nomenclatura chamada Camel Case. Camel Case. O que é isso daqui? E ela tem duas opções. O que significa? Onde que vai ter caixa baixa e onde que vai ter caixa alta? Então, existem a primeira opção do Camel Case, que é o upper Camel Case. E diz o seguinte, que os termos utilizados, eles têm que ter a sua primeira letra, a primeira letra de cada palavra em caixa alta. Então, por exemplo, aqui ó, eu utilizei campo nome. Campo nome, se for tivesse sido escrito em upper, tem alguém com o microfone ligado aí, viu, gente? Dá uma olhadinha aí. Se campo nome em upper camel case, ele teria que ser assim, ó. O campo com letra maiúscula e o C do campo com letra maiúscula e o C do nome com letra minúscula. E a segunda opção é o lower camel case. Lower camel case diz que na primeira palavra, a primeira letra da primeira palavra é com letra maiúscula e a segunda palavra é com letra maiúscula. Como eu tenho aqui que falar, digitar tudo, às vezes eu estou falando uma coisa e meu cérebro está funcionando de outra. Então, para a gente resumir, ó, upper camel case, a primeira letra de toda palavra com caixa alta. Então, o C do campo, caixa alta, o N do nome, caixa alta. Lower camel case, a primeira letra da primeira palavra, caixa baixa, a primeira letra das demais palavras, caixa baixa. E se o objeto que a gente estiver nomeando, assim, a variável, isso vale para qualquer coisa, variável, classe, ele vai seguir a primeira, é uma palavra só. Então, por exemplo, ó, se aqui em cima eu tivesse definido o name aqui só com o nome, ele ficaria assim, ó. Ficaria nome. Por quê? Nesse caso, nós estamos usando o lower camel case e só tem uma palavra. Portanto, cai nesse caso aqui, ó. A primeira palavra desse nome composto, vamos assim dizer, é em caixa baixa. Mas como ele tem duas palavras, nós colocamos campo nome, então o campo vai ser com caixa baixa e o nome vai ser com caixa alta. Então, nós vamos adotar o que normalmente é seguido, e eu já vou falando para vocês. Quase que todo código vai ser escrito em lower camel case. Quase que todo código. PHP, em HTML também, quando nós tivermos que dar os nomes, tudo. Então, quase todo código vai ficar em lower camel case. Só vai ter uma situação que a gente vai usar o upper camel case. Então, canetinha deixada do lado aí, tudo, para a gente ver como é que isso daqui funciona, tá? Deixa eu voltar aqui. Tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Como a lista hoje é grande, deve estar todo mundo aqui, ó, presente. Hoje eu vou fazer diferente. E até eu e o Cristiano,
nós vamos usar uma estratégia que nós usamos à noite que deu muito certo, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca no WhatsApp, o Cristiano, nós fizemos isso, deu muito certo. O Cristiano ele vai monitorando aqui o WhatsApp, e aí, se ele conseguir, ele já responde imediatamente, senão ele me chama aqui e a gente vai passando. Beleza, Mala? Que nem a gente fez quinta-feira? Tranquilo, eu já estou passando coisa para eles no chat e tal. Então tá jóia, tá? Então, se tiver alguma coisa, vocês dão um alô, o Cristiano vai me avisando, tudo. Quando a gente estiver sozinho, segue outro esquema. Mas hoje a gente segue assim, deu muito certo outro dia, o pessoal gostou bastante. Bom, feito isso, aqui não tem nenhuma novidade. O que tinha de novidade aqui para a gente fazer é falar para vocês dessa regra de nomenclatura. Então, isso aqui é uma regra de nomenclatura de variáveis, constantes, classes, métodos e assim por diante. Bom, dando sequência aqui, o que tem de diferente desse projeto aqui que a gente está fazendo, daquele de vocês que já está pronto? É o select, onde eu posso selecionar o gênero. É por isso que tem aquelas imagens lá que vocês vão utilizar depois. Eu vou dar uns espacinhos aqui, ó, só para ficar melhor assim, acho que fica mais visível. Então, um formulário que tem um input do tipo texto, que vai se chamar texto, que vai se chamar campo nome. Um formulário, além do input do tipo texto, ele tem um select, que se chama campo gênero, com duas opções, feminino e masculino. Um input do tipo number, que se chama campo peso. Um input do tipo number, que se chama campo altura. Depois, um input do tipo submit, que é o botão que vai enviar para processar.php, e um input do tipo reset, que vai limpar os valores de todos os elementos, né? Os inputs e os selects são chamados elementos de entrada. Feito isso, eu já vou deixar pronto aqui, então clique direito, criar uma nova página do PHP, o nosso arquivo processar. Não precisa colocar .php, porque o próprio NetBeans coloca. Finalizar, o arquivo processar já está aqui, e eu vou tirar os comentários que a gente não vai utilizar. Depois a gente volta para cá. Então, dessa forma, se nós atualizarmos aqui, né? Eu vou fazer só mais uma pequena mudança lá. Eu vou deixar esse campo nome preenchido já com o value, só para não ficar precisando preencher o tempo todo. Então, aqui no input, depois, quando for colocar isso daqui para rodar, para valer mesmo, a gente tira o valor, tira esse valor aqui. Ó. Vou pôr Marcelo e aqui no masculino, para não ter que ficar selecionando o tempo todo, eu vou utilizar o selected, que aí ele já cai selecionado sempre como masculino, tá? Então nós vamos assumir, só para não ficar digitando o tempo todo a mesma coisa, ele vai cair, aqui não deu certo, hein? O gênero não deu certo, eu errei em alguma coisa aqui. Selected, preciso ver depois, mas eu não vou consumir tempo agora, depois deve ser alguma coisinha que eu deixei para trás aí que não está funcionando. Bom, se der um clique aqui no processar, ele já envia para processar.php, não deu erro porque o arquivo já existe. Então, nós vamos começar a construir a nossa classe. E o que eu quero dar atenção aqui é o que tem de novo, o que teve de novo na aula de quinta e sexta-feira. Então, uma nova classe do PHP. Então, tá lá, uma nova classe do PHP. E aqui é importante, ó. Nós aprendemos que nós vimos nas aulas da semana passada, tanto de segunda como de sexta, que eu estava chamando esse arquivo nos dois lugares. Eu chamei assim, ó, de classe, lá no arquivo média, eu chamei assim, ó, classe média. Tá. Primeiro, só relembrando, uma classe não precisa começar, o nome de uma classe não precisa começar com a palavra classe. Eu estou usando isso, relembrando, só para... Deixa eu ver aqui que está rolando mensagem aqui, ó.
Estou vendo, eu estou usando Eu- isso só para. Eu vi que você está mandando coisa, salário, essas coisas todas. mas eu tô pedindo, eles estão falando que estava falhando teu microfone, mas eu não estou percebendo, Ah, mas né? depende da conexão, né? Por isso que nós estamos tudo Ah, com o microfone desligado, com câmera desligada. Aí é a conexão, né? uhum. Felizmente não dá para fazer muita coisa. Mas se começar a picar muito, Beleza, eu tô pedindo para eles me falarem aqui. tá legal. Bom, então, voltando aqui, ó. Quando a gente cria uma classe, primeiro, não obrigatoriamente o nome da classe tem que começar com a palavra classe. Eu estou fazendo isso para que a gente fixe bastante que um objeto sempre será instanciado a partir de uma classe. Então, tá lá, o objeto média foi instanciado a partir da classe média, mas a gente poderia fazer assim, simplesmente, ó, minha classe se chamaria lá no exercício anterior média, né? Nesse caso, a minha classe poderia se chamar IMC. Então, vamos só relembrar um negocinho aqui. Primeiro, não precisa colocar o classe na frente, apesar de que nesse exercício eu ainda vou. E nome de classe é a única situação em que a gente vai usar o upper camel case. Então vai ser assim, ó, vai ser classe IMC. Todas as palavras desse nome composto devem começar com letra maiúscula, com caixa alta, tá? Então toda classe deve começar com caixa alta. Eu vou finalizar. E o que que a gente, deixa eu apagar os comentários aqui, e o que que a gente percebe de cara? Que não podemos nos esquecer disso, nós estamos em PHP. O nome do arquivo .php gerado é exatamente o mesmo nome da classe que está sendo gerada. Se a gente apagar, falar, oxa, digitei errado. Quer ver? Vamos fazer uma coisinha aqui, ó, só para ver. Eu vou excluir essa classe, o arquivo referente à classe, e vou criar novamente. Então, clique direito, novo, uma classe do PHP. Aí, lá na correria, porque a gente sempre está fazendo as coisas meio na correria, a gente faz assim, ó, classe IMC. Onde é que está errado aqui? O IMC está errado, que tem que ser a primeira letra com letra maiúscula, tá? Não é isso, gente, não é absolutamente obrigatório. Mas dentro de um ambiente de trabalho existem regras. Então, o que a gente mais está querendo fazer aqui é precisamos nos adaptar às regras. E quais são, né? Então, no nosso caso, a gente está adotando isso. Então, vamos supor que eu tivesse criado aqui assim, ó, o arquivo classe IMC, o IMC com letra maiúscula. Aí eu falo, puxa, bobiei. O Wagner insistiu, falou que tem que ser com letra minúscula, só o I. Aí eu venho e faço assim. Isso vai dar problema. Isso vai dar problema, porque o nome, principalmente em Java, o nome do arquivo tem que ser o mesmo nome da classe. Então não faça isso não. Se criou errado, dá um clique direito aqui na classe, no arquivo gerador da classe e utilize a opção renomear, porque aí ele faz todos os ajustes necessários. Fica só de olho, ó, o IMC está escrito aqui e ele está escrito aqui. Eu vou fazer uma alteração. Eu vou colocar o IMC assim. Então, é que como eu acho que eu alterei, ele não fez, já que eu já mudei, já alterei, ele já criou uma independência. Mas ele faria automaticamente isso daqui. Como eu já alterei manualmente, uma vez eu acho que ele perdeu, entre aspas, esse vínculo. Mas é esse o procedimento que a gente tem que adotar. Bom, então vamos lá, vamos criar a nossa classe e nossa classe agora, classe IMC, ela vai ter alguns atributos a mais. Pelo menos ela vai ter dois atributos a mais. Então nós vamos ter que ter obrigatoriamente o nome, o gênero, o peso e a altura. Então vamos criar esses quatro, depois a gente fala dos outros dois. Todo atributo, então vamos colocar aqui como atributos, comentário. Então, todo atributo obrigatoriamente tem que vir como private. E aí, por que que o nome aqui está escrito com caixa baixa? Porque está usando lower camel case. Então, a
Primeira palavra, letra minúscula. Se tiver mais palavras, a primeira letra com letra maiúscula. Então, private nome, private gênero. Opa, errei aqui. Hoje eu estou muito ruim de dedo. Private peso, private altura. Tá legal. Não é aula de Java, mas eu vou fazer vou colocar um códigozinho aqui, um pedacinho, como se fosse em Java, só para a gente lembrar. Lembra quando a gente fazia assim, ó? Lá em Java, int x, né? Aqui vai estar dando erro, porque nós estamos no arquivo PHP. Esse int x significa declare uma variável que se chama x a partir do tipo primitivo int. Veja int como é que está escrito, com letra minúscula. Agora, se vocês se lembrarem, string s, lembra quando nós fizemos isso? String s, tudo bem. Ó, o x e o y estão corretos, porque é camel case, é lower camel case. Então, começa sempre com letra minúscula. O int também está correto, porque ele é um tipo primitivo. E aí, alguma coisa que eu fui assim, falava, ó, string não é tipo primitivo, mas nós vamos assumir que é. Várias vezes eu falei, mas eu fui passando meio batido, assim, para não criar muito conteúdo na cabeça de vocês. Olha como é que está escrito string, com letra maiúscula. Significa que string é uma classe, não é um tipo primitivo. E por que eu estou falando isso agora aqui? Para a gente lembrar o seguinte: termos que começam com letra maiúscula são classe. Tá? Lembra quem está com caderninho de anotações aí, ó. Começou com letra maiúscula, isso é uma classe. Mas nós vamos seguir depois com isso daqui. Bom, além de, então eu informo o gênero, eu informo o nome, informo o gênero, informo o peso, informo a altura, e com isso eu vou poder calcular private o IMC, que é o índice, que é o resultado, e eu vou dar um resultado. Como assim um resultado? O resultado vai ser... Deixa eu chegar lá naquele arquivo que eu mostrei para vocês. Então, ele está aqui em champ, htdocs, o arquivo que eu falei que eu vou mandar. Vence, pw2, ele está aqui, ó. Então, ó, o IMC é o resultado, é um número que vai estar encaixado aqui, ó. Além disso, nós vamos criar um atributo chamado classificação e nós vamos criar um atributo chamado possibilidade. Vamos assim, o que pode acontecer, possibilidade. De tal forma que nós vamos calcular o valor do IMC a partir do valor do IMC, usando estrutura de decisão if, que é o C, a gente vai identificar qual é a classificação. Por exemplo, o IMC deu 26. 26, ele está entre 25 e 29,9. Portanto, a pessoa está acima do peso, vai ser o atributo classificação, vai armazenar acima do peso, e o atributo possibilidade, fadiga, má circulação e varizes. Isso daí a gente vai incluir. Portanto, além do IMC, nós vamos ter mais dois atributos aqui. Nós vamos ter um atributo classificacal, e nós vamos ter o atributo possibilidade, que é o que pode acontecer com a pessoa. Legal. Feito isso, vou dar um clique no salvar, não correr risco nenhum, a gente vai inserir os getters and setters. Então, eu vou fazer devagarzinho aqui, ó. Primeiro, para não ficar tudo misturado, nós vamos colocar os getters. Hoje eu vou fazer um de cada vez. Então, clique direito, vou inserir os getters. Ele pergunta de quais campos? Eu quero de todos. Então, tá lá. Todos os getters foram inseridos. E depois eu vou inserir os setters passo a passo. E eu estou fazendo isso passo a passo, que é para mostrar mais uma coisinha para vocês. Então, clique direito,
inserir os setters de quais campos? Todos eles. E está lá. Muito bem, todos os getters e setters criados. Quando getters e setters são métodos, não deixam de ser métodos. São métodos alinhados ao conceito de encapsulamento, né? A partir do momento que os atributos estão protegidos, porque o modificador de acesso deles é private, significa que eu não posso, lembra da aula de quinta e sexta-feira? Eu só posso trabalhar com o nome diretamente com o atributo nome dentro do arquivo classe mc.php. Como eu vou precisar trabalhar com o nome lá em processar, mas ele foi definido como private, nós vamos precisar usar, toda vez que eu quiser o conteúdo do nome, nós vamos usar getNome. Toda vez que eu quiser definir um conteúdo, nós vamos usar setNome. E aí vocês me perguntariam o seguinte, você disse, Wagner, que na semana passada, que os getters e setters, eles têm que ser públicos, para que eles possam ser utilizados nos outros arquivos. Lembra disso? Espero que lembre. Aqui fica mais difícil eu perguntar, vocês responderem, mas eu espero que vocês lembrem disso, né? Então, tudo que é private pode ser usado no próprio arquivo, e o que for público pode ser usado em outros arquivos, que é o caso aqui, ó. Nós vamos usar os getters and setters aqui no arquivo processar.php. E aí, vocês poderiam observar e me perguntar o seguinte, por que que o NetBeans, ao criar os getters e também os setters, ele não colocou o public? Não deveria ter o public aqui? E em PHP não é obrigatório colocar o public. Quando nós omitirmos, então aqui, ó, public. Quando nós omitirmos o public ou o private, ele automaticamente vai entender que aquilo é um public, né? Então, por exemplo, eu estava definindo os atributos aqui e coloquei só, na classe MC, ele existe um atributo chamado possibilidade. É que quando é um atributo, ele já deu uma travada aqui, ó, mas obrigatoriamente, se eu deixasse de colocar, ele entenderia isso aqui como sendo public, e está errado. Então, não colocou, ele entende como public. E o private, obrigatoriamente tem que colocar. Por isso, em todos os getters e em todos os setters aqui utilizados, todos os getters e todos os setters aqui utilizados, não existe o public. Pode colocar? Pode, não tem problema nenhum. Mas não são obrigatórios. Bom, o que nós vamos ter que fazer aqui? Quais são? Estou vendo aqui no WhatsApp, o Cristiano perguntou se todos estão entendendo. Quais são os métodos que nós vamos ter aqui, ó? Nós vamos precisar calcular o IMC, nós vamos precisar, como é que nós podemos chamar? Identificar a classificação e descrever a possibilidade. Lembre-se sempre, métodos têm que começar com verbo, porque eles representam ações. Portanto, calcular IMC, identificar ou definir classificação, identificar ou definir possibilidade. Então, a gente vai lá embaixo, dentro do arquivo, e aí como é que nós fazemos isso? Eles são métodos públicos. Tudo bem, mas não precisa colocar. Se quiser, não vai ter problema nenhum. São métodos públicos. E aí, como é que vem? O nome do método. Então, calcular IMC. Olha, o que a gente tira disso quando eu tenho um calcular IMC, que começou com letra minúscula, a primeira palavra, e depois a primeira palavra começou com letra minúscula, a segunda palavra começou com letra maiúscula, isso é um lower camel case. Então, métodos são definidos como lower camel case. Olha aqui, ó, set, letra minúscula, possibilidade, letra maiúscula, lower camel case. É só vocês observarem aqui que os getters and setters foram todos eles definidos dessa forma.
com lower case, tá? Como é que a gente vai calcular? Como é que é? Só que aqui faltou o function, né? Por isso que ele está dando o erro. Então, como que nós definimos um método? Um método, ele é em PHP, ele é uma function. Como é que a gente calcula o IMC? Então, desta classe, o IMC vai ser dado por... IMC é calculado por peso dividido por altura ao quadrado. Então, desta classe, o peso dividido, aí eu vou colocar entre parênteses, altura ao quadrado, altura vezes altura. Então, diz altura vezes diz. Então, tá lá. Definido tudo, eu vou dar um clique no salvar e vamos em frente. Bom, então quais são os métodos que a gente vai precisar? Calcular o IMC. Já está feito. Próximo método. Definir classificação. E a classificação vai ser definida a partir daquela imagem. Eu vou fazer aqui só o comecinho e vou deixar o restante para vocês fazerem. Então, como é que eu faço o método definir classificação? Então, function definir classificação, abre e fecha parênteses, porque não vai ter nenhum argumento, e diz desta classe, classificação, recebe. É assim que vai. Bom, e aí, como é que vai ser essa classificação? Vamos pegar a nossa imagem aqui. Se o IMC estiver entre 16 e 16,9 ou 16,9, a classificação é muito abaixo do peso. Como é que a gente faz isso em PHP? Uma estrutura de decisão. Então, vamos primeiro escrever aqui em português. Se, vamos aqui descer um pouquinho, vamos escrever a lógica, né? Se o IMC ele for maior ou igual a, deixa eu pegar aqui o valor corretamente, se ele for maior ou igual a 16. E, ao mesmo tempo, então esse E nós vamos ter que utilizar. O IMC for menor ou igual a 16,9, então, classificação, vendo em português, pode ser assim, assim, não tem importância, que isso daqui é comentário. Classificação será, qual que é a mensagem? Muito abaixo do peso. Bom, aí é o seguinte, como é que a gente vai implementar isso daqui? Então, a estrutura de decisão if, a estrutura de decisão if, vamos colocar como comentário de novo para a gente rever como é que funciona um C. Ele funciona assim, ó, condição, abre colchetes, eu vou colocando tudo como comentário aqui, ó. Instruções, se condição for verdadeira, na verdade não é colchetes, fecha chaves, else, instruções, pode ser uma só, né? Ou várias, condição for falsa. Muito bem. Na sequência dos exemplos, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um clique aqui no salvar. Quando nós temos apenas, o que é uma condição? Melhor dizendo, faltou um N aqui. Condição é a comparação entre dois valores. Por exemplo, 10. A é igual a B. Isso pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Vai depender do valor armazenado na variável A, vai depender do valor armazenado na variável B. Bom, para montar condições, nós vamos precisar de operadores de comparação.
Os operadores de comparação são esses símbolos aqui, como o igual, diferente, maior, maior igual, menor, menor igual. Os operadores de comparação, nós já falamos isso em aulas anteriores, mas vamos rever aqui, ó. Em PHP, o igual é o símbolo da atribuição. Então veja só o que está acontecendo aqui em cima, ó. Dis.imc, ou seja, o atributo imc recebe alguma coisa. Isso é uma atribuição que está sendo feita. E a atribuição em PHP, em Java, em JavaScript, ela é feita com igual. Quando nós quisermos comparar dois valores, nós temos que usar o igual, igual, ou igual, igual. Então, igual, igual é igual a. No entanto, existe a possibilidade de nós termos assim, ó. É duro, nós não temos lousa aqui para escrever, mas eu vou tentando colocar na forma de comentários para vocês. Nós temos aqui uma situação. Vamos supor, a variável A recebe 5, portanto, a variável A recebe um número inteiro. E a variável B recebe 5. Tá, isso é possível acontecer. O que aconteceria se eu dissesse assim? Deixa eu tentar colocar na mesma linha para criar uma lógica de raciocínio. Variável A e variável B. Qual é o resultado disso se eu disser A é igual a B? O resultado disso vai ser verdadeiro. Algumas considerações sobre PHP. Primeiro, PHP é uma linguagem de programação não tipada. Isso não significa que as variáveis ou os atributos não tenham tipo, eles têm, mas eles não são fixos. Portanto, quando eu digo assim que A recebe 5, aqui, ó, quando eu digo que A recebe 5, eu estou, tudo que eu expliquei para vocês quinta e sexta-feira, utilizando a memória, declarando uma variável que se chama A, que nesse caso recebe o número 5. Quando eu digo que B recebe aí, ó, aqui é o caractere 5. Estou declarando uma variável B que recebe o caractere 5. Eu vou mudar aqui, ó, só para ficar mais fácil explicar. Quanto que vale A? 50. Quanto que vale B? A string 50. A vale 50 e B vale a string 50. Se fizermos a seguinte avaliação, A é igual a B, o resultado vai dar verdadeiro, porque o PHP ele vai tentar converter o A número para B, no mesmo tipo do B, que é string, e vai dar verdadeiro. Agora, se eu fizesse o seguinte, ó, operador de comparação, 3 iguais, idêntico a, e eu perguntasse, usando a mesma lógica de operação aqui, ó, A vale tanto, B vale tanto, só que aí, ó, A é idêntico a B, nesse caso, A não é idêntico a B. A idêntico a B é falso. Porque o idêntico, o operador de comparação idêntico, ele vai levar em consideração dois fatores: o tipo armazenado na variável ou no atributo e o conteúdo. O igual leva em consideração só o conteúdo, ele tenta converter e vê, ó, convertido, os dois valores são o mesmo, legal, verdadeiro. Os dois valores não são o mesmo, falso. Aqui no idêntico, ele compara tipo que está armazenado e o conteúdo. Como A é do tipo inteiro e B é do tipo string ou texto, de cara ele já deu falso. Na sequência, aí nós vamos ter, como é que é o diferente? O diferente, a gente tem que usar o símbolo de negação. Então, é assim, ó. É assim, esse é o diferente de, né? O exclamação é diferente de. E o não idêntico? É assim. Não idêntico. Idêntico.
Tá? Depois disso, nós temos os tradicionais de toda a linguagem de programação. Maior que, maior ou igual a, menor que, menor, opa, menor ou igual a. E aí um detalhezinho, ó. Em PHP tem o igual e tem o idêntico. Em Java não tem. Por quê? Porque eu não preciso testar idêntico, né? Porque a linguagem de programação ela é tipada. Mas isso a gente fala com mais detalhes depois. Muito bem. Então, dentro dessa situação, a gente tem o seguinte: se. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se não, né? Desculpe. If. Como é que vai ser a condição? Se desta classe o atributo IMC for maior ou igual a 16, aí o que acontece? Para eu poder montar aqui, ó, instruções, se a condição for verdadeira, eu não posso simplesmente perguntar, testar se o IMC é maior ou igual a 16. Ele tem que ser maior ou igual a 16 e, ao mesmo tempo, menor ou igual a 16,9. Então, voltando aqui, eu vou ter que usar o conector lógico AND para representar esse E do meu raciocínio. Diz IMC for menor ou igual a 16,9. Então, se essas duas, e agora eu vou circundar ambas por, abre e fecha parênteses. Se ambas forem, qual que é, olha lá, ó, qual que é a classificação? Muito abaixo do peso. Então, desta classe, classificação recebe muito abaixo do peso. Tá? Vou fazer só esse teste aqui. Bom, e aí, depois as outras, vocês é que vão fazer. E eu vou complementar os comentários aqui com algumas coisinhas que são importantes, porque nós usamos o AND aqui, ó. Então eu preciso falar também de operadores chamados, operadores lógicos, também chamados de conectores lógicos. Basicamente, os operadores lógicos e os conectores lógicos são o E, que é o AND, e o E, vou até colocar assim como, vírgula, o, que é o OR. Qual que é a diferença do AND ou do OR? A diferença é bastante tranquila. Eu vou usar aqui o Excel, porque eu não vou conseguir copiar e colar uma imagem aqui. Mas eu vou usar o Excel como lousa, que vai me ajudar um pouquinho mais a poder explicar isso. Então, imagine o seguinte, ó, eu tenho uma condição 1, uma condição 2. Quero comparar duas condições, que é o que nós estamos tendo ali, ó. E essas duas condições, elas estão unidas pelo AND, pelo E. Tentando fazer isso daqui funcionar. Então, 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ficar assim, assim. Tá. Dá uma formatadinha aqui só para... E aqui a gente vai ter o que nós vamos chamar de resultado. Bom, a partir de agora... A partir de agora, tudo isso que nós construímos aqui é um if. Tudo isso daqui é um único if. É um único se. Ou um único if. Então, a condição 1, cada uma delas, a condição 1 é uma comparação entre dois valores.
A igual a B, A maior que B, A idêntico a B. Então, ela pode dar como resultado verdadeiro ou ela pode dar como resultado falso. E a condição B é uma segunda condição. A, X igual a Y, né? C menor que K. Então, para cada uma delas, a gente pode fazer a seguinte comparação. Ó. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda condição for verdadeira, o resultado disso tudo do C completo é verdadeiro. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda condição for falsa, o resultado disso tudo é falso. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, o resultado disso tudo é falso. Se a primeira for falsa e a segunda for falsa, o resultado disso tudo é falso. Isso é lógica de programação, matéria do ano passado, né, da disciplina que vocês tiveram na sexta-feira, que a gente está fazendo uma revisãozinha aqui. Então, deixa eu ver aqui, excluir essas linhas. Então tá, ó. Vamos tentar recapitular isso aqui para deixar o mais claro possível, porque na aula de hoje, no exercício de hoje, vai precisar. Então, isso tudo aqui é um C. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Então, isso daqui tudo é um C. No nosso caso, um if, ele vai ser formado por duas condições. O que nós estamos chamando aqui de condição 1, por exemplo, A igual a B. Aqui uma segunda condição, por exemplo, M diferente de N. Tá, o que vai acontecer? Porque o C como um todo, ele só pode ter um resultado. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. O conjunto todo do C. Então, se A for igual a B, então verdadeiro, e M for diferente de N, verdadeiro, se ambas forem verdadeiras, o resultado disso tudo é verdadeiro. Se a primeira for verdadeira, se A for igual a B, mas M não for diferente, então se uma delas der falso, é falso. Olha lá, se uma delas der falso, é falso. Então até nesse esquema de cores que eu estou tentando fazer aqui, eu vou fazer diferente para vocês. Ó. Eu vou usar aqui embaixo uma outra cor e vamos ver se fica melhor para representar. Então olha, aonde tem falso, a gente coloca assim, ó. Poxa, tá difícil aqui sem o meu mouse. Pronto. Então, olha lá, ó. Verdadeiro. E verdadeiro deu verdadeiro. Verdadeiro. Então, eu já vou marcar tudo onde está verdadeiro aqui, assim, ó. Verdadeiro e alguma coisa que não é verdadeiro e falso. Deixa eu ver assim. Isso, agora deu certo, olha lá. Então, verdadeiro e verdadeiro deu verdadeiro. Verdadeiro e falso deu falso. Falso e verdadeiro deu falso. E falso deu falso. Então essa é a tabela. Isso aqui chama tabela verdade. Do conector lógico e ou AND. É assim que o e ou AND funciona. Mas, como nós falamos, nós vamos ter dois. Nós vamos ter o AND, na verdade tem mais, né? Mas os básicos são o AND e o OR. Então, como é que funciona a tabela verdade do conector lógico? Oh, meu Deus. Espera aí, só um pouquinho que eu vou acertar aqui. Conector lógico ou do conector lógico OR. Então aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um OR, né? E o resultado vai ser o seguinte, ó. Isso aqui vai ser verdadeiro, 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 ó. No OR, só vai ser falso quando todas forem falsas. Aí o resultado final é falso. Então, no AND, só é verdadeiro quando todas forem verdadeiras.
E no OR só vai ser falso quando todas forem... OR só vai ser falso quando todas forem falsas. Então, a partir daí, eu vou deixar aqui para tentar passar depois essa imagem para vocês, a gente chega à seguinte conclusão. Quando que a classificação vai ser muito abaixo do peso? Quando o IMC for maior ou igual a 16 e, ao mesmo tempo, quer dizer, os dois têm que ser verdadeiros, menor ou igual a 16,9. A partir daqui, vocês têm condições de criar, vou até deixar aqui, ó, as outras classificações. Aí vem as outras classificações aqui embaixo. Bom, quando nós fazemos, deixa eu ver que horas são, quando nós fazemos toda a construção para definir classificação, olha, o mesmo intervalo que a gente está usando aqui para definir a classificação também pode ser utilizado para definir a possibilidade, porque quando der aqui, ele pega tanto isso como isso. Então, nós vamos facilitar um pouquinho o nosso trabalho e nós vamos criar, ao invés de 3 métodos, nós vamos criar 2 métodos só. Então, a gente vai colocar definir classificação e possibilidade. A gente faz num só. Classificação e possibilidade. Então, aqui dentro também, eu faço assim, ó. Diz possibilidade, recebe, aí eu vou ter que escrever, copiar do que está escrito lá. Vou ter que copiar do que tem aqui, copiar não, né? Ver e digitar. Queda de cabelo, infertilidade e ausência menstrual. Então, aqui dentro vai ficar queda de cabelo, infertilidade e, faltou um aqui que eu não me lembro, ausência menstrual. Beleza, fechou? Aí depois aqui, o que nós vamos ter que fazer? Seguir com as outras classificações, seguindo a tabela aqui que foi apresentada. Então, nós vamos ter que fazer 7 testes. Esse teste, depois vai fazer um outro if para esse, um outro if para esse. Para cada um deles vai ser um if separado. Quem quiser tentar encadear um if no outro, pode encadear, mas eu acho que vai ser mais fácil fazer assim. Feito isso, a nossa classe IMC, ela ficou muito bem definida. Por quê? Nós já vamos ter a entrada de dados, que vai ser feita por meio do formulário, que tem esses 4 valores. O cálculo do IMC, a definição da possibilidade e da classificação. Agora a gente cai lá no processar. No processar, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, instanciar um objeto. Então vamos lá. Comentários, que nem nós fizemos sexta-feira. Primeira coisa a ser feita, instanciar o objeto IMC a partir da classe IMC. Aí, o que a gente observa aqui? Que o objeto, letra minúscula, lowercase, e a classe, começou com letra maiúscula, uppercase. Então, a forma de grafia de cada um deles. Então, um objeto chamado IMC vai ser criado vai ser um novo classe IMC. Parará. E ele deu erro. Por quê? Porque a classe IMC, ela foi definida no arquivo classe IMC. Em outro arquivo, nós estamos no processar e a classe IMC foi definida no arquivo classe IMC.php. Então, o que a gente tem que fazer? É a velha história lá dos imports e dos includes. Então, include o nome do arquivo do jeitinho que foi escrito, classe imc.php. Fechou com ponto e vírgula. Na hora que eu der um clique aqui, isso aqui já não deve ter mais erro. Se estiver dando erro, é que tem alguma coisa funcionando errado. O que está faltando aqui, ó? O objeto tem que ser com um cifrão na frente. Então, olha lá, instanciei.
um objeto IMC a partir da classe IMC, né? Se fosse em Java, como é que seria? Tenho certeza que tem gente que deve estar com dificuldade agora. Por quê? Porque está começando a misturar as duas, mas é assim que funciona. Se fosse em Java, seria assim, né? A classe MC, da classe MC eu estou instanciando o objeto IMC por uma nova, disparando o método construtor new classe IMC. Seria assim. Qual que é a diferença entre essa daqui e essa de cima? Opa, peraí que eu apaguei. Olha, colocar uma bem embaixo da outra só para a gente ver, porque devagarzinho a gente vai entendendo. Olha, qual que é a diferença entre uma e outra? Olha aqui, ó. Olha a linha de cima e a linha de baixo. Elas são quase iguais. A de cima é PHP, a de baixo é Java. PHP é não tipado, então eu não preciso colocar o tipo. Java é tipado, então eu preciso colocar o tipo. Aqui é como se fosse string S. O que é um string S? Uma variável S criada a partir do tipo primitivo ou da classe, que a gente vai ver com mais detalhes depois, string. Aqui é Java, tipado. Obrigatoriamente eu tenho que colocar o tipo. O que está acontecendo aqui? Apesar de que eu vou apagar porque essa linha é Java. Isso é Java. Por quê? Estou instanciando um objeto chamado objeto IMC a partir de uma classe IMC. E aqui na frente, o que está acontecendo? Disparando o método construtor. Aqui, ó, o que está acontecendo? Eu estou instanciando um objeto chamado IMC. Preciso colocar qualquer tipo? Não, não coloco. Não tem classe IMC aqui, porque ele é não tipado. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, eu vou dar uma paradinha aqui assim, só para dar uma olhada no WhatsApp, ou aí o Cristiano vai me ajudando, se teve alguma dúvida com relação a isso. Deixa eu ver aqui como é que tá. Guilherme Carvalho, sim, 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 sim. Malaspina mandou mais. Isso, olha lá. Já mandou a tabela verdade, ele pôs até mais coisa lá, tá? Então, gente, ó, vou dar 2 segundinhos. Eu vou dar 2 segundinhos. Se tiver alguma dúvida, já chega aqui para mim. Rafael está digitando alguma coisa. Deixa eu ver o que que é. Ô, Rafael, se você tiver microfone, pode falar, viu? Eu tô já ajudando. Que A ou B que eu coloquei lá como exemplo. Não, deixa a tabela do Cristiano para depois. Então, presta atenção aqui, depois a gente vai lá para A e B são as condições. O que eu chamei aqui, ó, de condição um e condição 2, ele chamou de A e B lá na dele. É a única coisa, tá? O nome desses nomes aqui, ó, uma condição e a outra condição. E lá no exemplo que ele passou, ele chamou de A e B, tá? Mas é isso aí. Então tá joia. Vamos seguindo aqui para a gente finalizar, porque o tempo voa. Quando a gente vê, são quase 2 horas já, né? Bom, processar. Então, instanciei. Bom, o que que nós estamos recebendo aqui? Aqui nós estamos recebendo, vamos relembrar, algo chamado campo nome, algo chamado campo peso, antes mesmo, mas não é que não tem ordem, né? Não preciso ficar na mesma ordem. Campo gênero, campo peso e algo chamado campo altura. E eles estão sendo passados pelo método get. Então, obrigatoriamente, o acesso vai ser por meio de um get, abre, aí sim, são chaves, tchan, chega lá no final. Aqui é get, né? Então, esses são os valores recebidos.
valores recebidos no método get. Então, vai ter o get campo nome, get campo gênero, get campo peso, get campo altura. Eu vou deixar aqui tudo já pré-digitado no comentário, porque vai me ajudar aqui embaixo. Como é que nós vamos inicializar as variáveis, ou melhor, os atributos agora? Então, o objeto IMC, aí eu vou preencher o campo definir, setar, o campo nome. Então, set nome, e eu tenho que colocar aqui, entre parênteses, qual é o nome, qual é o valor que eu quero definir para nome. Foi por isso que eu já deixei lá em cima desse jeito, porque eu venho aqui simplesmente, ó, vou dar um copiar. Venho aqui, copiar, colar. Então, vamos ver aqui, ó. Defina o conteúdo do atributo nome do objeto IMC, que foi criado a partir da classe IMC. Legal, vou definir com o quê? Com o que foi recebido por meio do método get, que se chama campo nome. Mais uma vez aqui, ó, objeto IMC, defina o gênero. Então, set gênero. Tá, e o que eu ponho aqui dentro? Recebido pelo método get, que se chama campo gênero. Mais um, o objeto IMC. Agora eu vou definir o peso. Como é que a gente define o peso? Mesma coisa, que foi passado pelo método get, que se chama campo peso. Ô, Wagner, Oi? a Manu botou uma questão aqui, que eu acho Estou vendo legal agora. você responder aí. E se as condições do definir classificação forem falsas, o Tá, que peraí teria que a que gente vai... colocar no else? Eu vou colocar, vou voltar lá e explico. Vou terminar aqui e eu Tá volto bom. lá. Então, set altura, e aí no set altura a gente vai definir pelo... Aqui, tá? Depois a gente volta aqui. Manuela e os demais. O que acontece? Lá quando nós utilizamos a estrutura de condição C, olha lá, o C, ele funciona assim, ó. Deixa eu colocar mais uma linha aqui que eu acho que vai ajudar. Se uma determinada condição, então, se não. Ó, uma linguagem bem simples. Faça isso, senão faça aquilo. O que é faça isso? Um conjunto de instruções. Então, se a condição for verdadeira, vamos ver se assim fica claro. Faça isso. Senão, esse senão também pode ser lido como caso contrário, faça aquilo. Tá? Essa é a estrutura, esse é o jeitão de funcionamento do C. Manuela e demais. É obrigatório, é que eu não tenho aqui lousa. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui para ver se me ajuda. E que hoje, para complicar, eu tô sem meu mouse. Estou usando aqui. Então, peraí, só um pouquinho. Vou disparar o Zoom It, que eu não tinha disparado. Aí eu vou tentar usar aqui um... Então, aqui, ó. Se a condição for verdadeira, faça isso. Então, faça isso. Até aqui é obrigatório na função C. Desculpe, na função C não. Na estrutura de decisão C. Essa parte aqui, ela é obrigatória.
obrigatoriamente eu tenho que colocar o se. Mas essa parte final do se não ou do caso, ela não é obrigatória. Portanto, aqui embaixo, quando nós construímos isso daqui, nós estamos usando apenas o então. Então, se o IMC for maior que 16 e o IMC for menor ou igual a 16,9, então classificação recebe muito abaixo do peso e possibilidade recebe queda de cabelo, infertilidade e ausência menstrual. E o senão? Ele não é obrigatório. Então, na minha lógica de programação, eu não vou colocar. Eu não vou usar. Porque eu vou montar um outro C só para essa segunda linha aqui, ó. Eu vou montar um segundo C, vai ser um C separado para cada uma dessas linhas aqui. Então, eu vou fazer mais essa daqui, ó, é 17 e 18,4. Então, aqui, ó, como é que vai ficar? Vamos rolar isso aqui mais para cima. Isso. Aí não fica tão embaixo para vocês. Então, ó, vai ser um e o outro, e todos esses dentro de um parênteses único, tá? Aí eu vou abrir e fechar. Bom, como é que nós vamos construir esse daqui, ó? Vai ser 17e, já esqueci qual que é o valor lá. Então, desta classe, o IMC maior ou igual a 17 e, ao mesmo tempo, desta classe, o IMC for o IMC, ele for menor ou igual, já esqueci qual que é o valor, 18,4. Deixa eu colocar uns espaços aqui para ficar, ó, pá, bem assim, não tem importância. Pode colocar espaço para facilitar a leitura, porque às vezes o código vai ficando rebuscado, não tem importância, assim pode. O que vai acontecer com esses dois aqui, ó? Eu vou copiar, porque eu só vou mudar a mensagem interior. O que o cidadão vai acontecer? Ele está abaixo do peso, fadiga, estresse e ansiedade. Então, abaixo do peso, fadiga, é o que está acontecendo comigo nesse caso. Estou em quarentena, estou abaixo do peso de explosão. Falta pouco para chegar na explosão, né? Fadiga, mais um pouquinho, explode. Pum. Estresse e ansiedade. Tá? Olha lá. Então, cada um deles agora, cada um desses ifs, ele está tratando cada um desses ifs vai tratar de uma dessas possibilidades, de um desses casos aqui, ó. Poderia fazer um if encadeado no outro? Poderia, mas eu acho que é mais difícil. A gente cuida de um, né? Então, se for maior ou igual a 16 e menor ou igual a 16,9, classificação é essa, possibilidade é essa. Morreu. Começa o outro C. Se o IMC for maior ou igual a 17, menor ou igual a 18,4, classificação, possibilidade. E aí eu vou montando um por um até chegar ao fim. Eu acho que desse jeito, Manuela e os demais, eu acho que é o jeito mais tranquilo assim de fazer, tá? Por favor, me dá o ok. Quem tiver, se tiver dúvida, pode falar agora aqui pelo microfone ou responder aqui pelo chat. Cristiano, como é que tá aí? Entendeu, Manuela? Não poderia usar o else if, Ricardo, não tem problema, poderia, Renan também, viu? Isso chama, é uma estratégia de programação, é o estilo de programação de cada programador. Eu prefiro fazer assim, eu acho que esse é o jeito mais simples, de mais fácil leitura, mas alguém poderia fazer de uma maneira diferente. Isso, tá? Então vamos lá, para a gente finalizar agora. A partir do momento que nós
fizemos tudo isso, o que nós vamos fazer? Já pegamos os valores recebidos, atribuímos. Então, no objeto IMC, nós vamos disparar agora o calcular IMC. O valor do IMC foi calculado. E do objeto IMC, o que nós vamos fazer agora? Definir classificação e possibilidade. Disparamos dois métodos. Por fim, o que a gente pode fazer? Ecoar do objeto IMC. A gente pode ecoar o IMC. Então, eu quero pegar o IMC. Vai ter que ser um get IMC. Do objeto IMC, eu quero ecoar a classificação. Então, eu tenho que pegar a classificação. Vou ter que dar um get classificação. E do objeto IMC, eu quero ecoar a possibilidade. Então, eu vou ter que pegar a possibilidade, get possibilidade, tá? E aí, a única coisa que eu vou fazer aqui é que eu vou ecoar uns BRs para isso daqui ficar legal, não ficar tudo encavalado e a gente finalizar. Então, vou pôr um BR aqui, vou pôr um BR aqui. E se tudo isso der certo, não der erro nenhum, nós vamos chegar lá no nosso E, já estamos no processar, só atualizar. Olha lá, ele deu 24.22222, alguma coisa aqui não está funcionando, né? Alguma coisa aqui não está funcionando. O classificação e o possibilidade não foram apresentados. Então, tá, o que foi? É que não encaixou em nenhuma dessas daqui, ó. A gente não colocou os outros ifs, né? Por isso é que ele não deu nada ainda. Mas vamos colocar um peso diferente aqui, aí vai dar certo. Vamos colocar alguém que está com um chassi de borboleta bem magrinho, e aí vai dar. Então, o Marcelo, ao invés de 1,70 m de altura, não, vamos fazer diferente. Ele tem 1,70 m, mas vamos falar que ele está com... Parará, vamos digitar que é mais fácil. Vamos ver se vai dar certo. Vamos falar que o Marcelo está com 50 quilos. Ah lá, deu 17. 17, então ele está abaixo do peso. O que é possível? Fadiga, estresse e ansiedade. Vamos ver se isso daqui está funcionando? Ó, deixa eu colocar aqui do lado. Deu 17,09. Então, ele está entre 17 e 18, abaixo do peso, fadiga, estresse e ansiedade. Beleza, o processamento deu certo. O que está faltando agora cuidar? Cuidar da estética, né? Aquele layout bonitinho, tudo. Teria ainda mais algumas coisas para falar, mas a aula acabou se estendendo muito mais do que eu tinha previsto. Um pouco porque eu estou com dificuldade aqui, que eu estou sem mouse, e já estou até incomodado, porque eu não tenho muita prática, não gosto de usar o mouse aqui do notebook. Como é que chama o tapetinho aqui? Esqueci aqui o nome do tapetinho, tá? E aí... Touch. o touch. Tá certo. E aí isso me incomodou bastante aqui na aula e coordenar meu raciocínio todo. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão pegar os dois exercícios, o do média, que já deve estar pronto, o do IMC. O que eu quero que acrescente aqui, ó? Eu quero que acrescente uma imagem. Então, naquele layout legal que vocês estão fazendo, bonito, joia, baseado no CSS, daquele vídeo que eu passei para vocês, vocês vão acrescentar, além da classificação e da possibilidade, vocês vão ver se é homem ou se é mulher. E dependendo do IMC, vocês vão apresentar também uma imagem. Por exemplo, a pessoa teve abaixo do peso, uma imagem como essa, aí vocês vão poder procurar. Apresenta uma imagem como essa, no caso de homem, e aí a classificação e a possibilidade. E se for mulher, por exemplo, uma imagem como, abaixo do peso, e aí pode procurar, né, as outras possibilidades que a gente tem de acordo com... Então, muito abaixo do peso, pode tratar a imagem, pode fazer.
Então, vocês vão deixar os 2 exercícios prontos, o média, que já deve estar pronto, e o IMC mais elaboradinho, trabalhadinho, com CSS. Vocês vão subir isso daqui no 00 Web Host e nós vamos deixar as tarefas criadas para que vocês coloquem o link via 00 Web Host, tanto do exercício da média como do IMC, tá? Terminando aqui, eu tenho mais uma aula de banco de dados e em seguida eu crio as tarefas para vocês. E eu vou colocar o código desenvolvido na aula de hoje. Vou compactar isso daqui, vou colocar lá em arquivos, envio também pelo WhatsApp para que vocês possam fazer isso daí, tá? Vou definir a data de entrega até o final da semana, dessa semana. Tudo bem? Professor, Pode falar. o senhor colocou para falar se ele está abaixo ou acima do peso, mas se ele tiver entre aqueles números, ele está no peso ideal. Como que o senhor faria assim para mostrar que ele está no peso ideal? Uma mensagem? Se ele tiver entre 18,5 e 29,4. Não, sim, mas como a conta para colocar entre assim? Olha, não, é só você continuar construindo aqui, ó. Eu já fiz do muito abaixo do peso e do peso ideal. Você vai dar sequência. Você vai acabar, você vai implementar. Eu vou deixar isso daqui, eu vou encaminhar para vocês de tal forma que vocês tenham acesso ao código e vocês ainda têm que fazer o if do peso normal, do acima do peso, do obesidade 1, 2, 3. Ele vai aqui embaixo, ó, em outras classificações. Ah, tá. Entendi. Classificações e possibilidades. Na verdade, não tem cálculo aqui, né? Isso não é um cálculo, isso é uma decisão. Tá? Entendeu? Sim. Então tá jóia. Mais alguma pergunta? Pode ir lá, pessoal. Pode abrir o microfone. Pode ir no banheiro? Quem que perguntou se pode ir no banheiro? Não, faz aí sentado no quarto. Tudo isso está sendo gravado. Para todo mundo ver no YouTube depois Pensei justamente nisso. E tirar suas conclusões para ver quanto que o professor sofre. Então tá jóia? Tá jóia, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Nenhuma professor. dúvida? Oi, quem quer falar? Tudo tranquilo. Então tá bom. Para a gente fazer finalmente aqui, ó, pelo microfone. Ana Luísa, tudo certo? Alguma dúvida na aula de hoje? Tudo certo, professor. Joia. Cauã, como é que estamos? Tudo certo, professor. Joia. Diogo. Olha como é que Tudo tá. certo, professor. Você descobre que o indivíduo está longe do computador nessas horas. Francisco, tudo certo? Tudo certo. Joia. Muito bom. O Guilherme já falou. Júlio, tudo bem aí? Alguma dúvida? Tudo bem, professor. Tranquilo. Cauã? Olha lá como é que descobre que o indivíduo está lá do outro lado da rua, passando coronavírus para todo mundo. Tá dormindo. Laura, Périco. Tudo certo, professor. Legal. Laura? Tudo certo, professor. Tá, joia. Lucas? Lucas respondeu, no WhatsApp. Manuela, tudo certo? Tirou a tua dúvida lá? O restante deu tudo certo? Miguel? Tudo certo, professor. Joia. Miguelito? Tudo certo, professor. Beleza. Pedrão, tudo certo? Legal, respondeu no WhatsApp. Quem que lá? Renan? Alguma dúvida, Renan? Só na construção do site. É para colocar uma imagem representando o peso da pessoa de acordo com a possibilidade, ou é só para colocar uma imagem com todas elas?
de acordo com o resultado. Então, você vai colocar uma daquelas todas, você vai ter uma imagem para cada uma dessas opções aqui, ó. São 7 opções. Na verdade, você vai ter o dobro, você vai ter para homem e para mulher, né? Então, você vai ter uma imagem para homem muito abaixo do peso e uma para mulher muito abaixo do peso. Uma imagem para homem abaixo do peso e uma para mulher. E assim por diante, até o final. Quando sair o resultado aqui, você apresenta também uma imagem referente ao IMC, a classificação e a possibilidade dele. Tá? Então, não é uma imagem estática, não. Ela vai ser de acordo com o resultado obtido. Entendi. Então, tá joia. Quem que é o próximo? Ricardo, alguma dúvida, Ricardo? Nenhuma, tudo certo. Legal. Sara. Sara normalmente manda mensagem. Sara está respondendo, tudo bem. Stênio. Tainá, pode responder, Tainá. Tudo certo. Legal. Victor. Victor. Ele não consegue acessar o chat, nem falar no WhatsApp, e nem tem Nem microfone. no WhatsApp? Ué, porque tá amarrado, tá com as mãos para trás no WhatsApp? Celular, professor. Ele não tem cuidado que o celular quebrou. Ah, e como é que vocês sabem que ele não tá conseguindo? Ele tá falando por onde com Ele vocês? tá falando pelo chat do Teams ali com a gente, o chat particular. Ele pediu pra avisar. Direto, tá certo, então. Tá falando direto com vocês, porque aqui não tá, não. Que aqui ele não tá passando. O Vitão, tudo beleza? Legal. Yuri. Yuri está respondendo aqui. Tudo bem. Então tá joia, gente. Ó, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encerrar a reunião. Eu vou para minha outra aula que começa em 3 minutos e depois eu passo o material para vocês e crio as tarefas lá, tá bom? Então tá bom. Agradeço. Você quer que eu subo já lá naquele... Subir o quê? link seu? Não entendi, desculpa. Você quer que eu faça o download desse vídeo de hoje e já sobe lá naquele link seu lá do Google Drive? A aula? Ué, pode. Isso. Se você tiver acesso, pode baixar. E aí depois eles têm acesso à aula gravada, tá? Então eu vou encerrar a gravação da aula agora, ó. Parar a gravação, tá ótimo.